Graça e paz, amém? Privilégio da graça, a gente poder estar reunidos juntos como igreja, podendo cultuar o Senhor, e a gente fica muito feliz com isso. E hoje nós vamos estar trazendo uma meditação, uma mensagem justamente sobre a ceia. Vamos estar falando um pouquinho sobre a ceia do Senhor, um pouquinho o que significa e o que ela nos transmite, o que ela fala aos nossos corações, e que realmente a gente possa ser profundamente edificado. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22. O Evangelho de Lucas 22, Mateus, Marcos, Lucas. Eu não sei se você tem esse costume, mas sempre você deixa a sua Bíblia aberta. Sempre quando um pastor ou alguma pessoa estiver pregando, deixa a sua Bíblia aberta para estar conferindo. Então não fecha ela não. Lucas 22, a partir do versículo 14. Tem alguém do seu lado sem a palavra do Senhor? Compartilha com ele e com ela também. Isso. Lucas 22, a partir do versículo 14, amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora vai para 1 Coríntios, um pouquinho para frente. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Eu li Lucas porque Lucas é Jesus instituindo e falando sobre a ceia, e aqui em 1 Coríntios é Paulo, e ele vai repetir essas palavras de Jesus, mas ele vai complementar com outras coisas para a igreja de Corinto. Então, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, diz assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunis para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando vou ter convosco. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai Santo, está aqui a tua palavra. Nós queremos glorificar o nome do teu Filho amado Jesus, e a razão de estarmos aqui reunidos é por causa dele. Então fale conosco poderosamente aos nossos corações, e que, Pai, toda honra, toda glória seja dada ao teu santo e bendito nome. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? A ceia do Senhor como a gente acabou de ler nessas duas passagens, é um memorial
onde a gente lembra do sacrifício, obrigado, onde a gente lembra do sacrifício de Jesus, o que Jesus fez. O pão simboliza o corpo e o sangue, o vinho, né, o suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Tá aí, tudo bem? A primeira pergunta, se é um memorial, por que nós então, ao invés de estarmos participando, comendo essas coisas, por que a gente não coloca uma imagem e apenas lembra disso? Porque a gente apenas não olha para essa imagem, põe o sacrifício, põe ali um pão, põe ali um suco, põe ali um vinho, a gente olha ali no sinal de lembrar do sacrifício do Senhor. Por que a gente tem que participar sobre isso? A resposta, olha para a sua Bíblia, deixa ela aberta. A resposta está no versículo 24. E tendo dado graças, o partido disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Olha aqui para mim, nós estamos celebrando aqui a morte de Jesus, e esse sacrifício foi feito por mim e por você, por isso que nós celebramos isso, é por isso que nós estamos aqui participando, porque Jesus pagou o nosso preço, aquilo que nos separava do Senhor, Jesus tomou a iniciativa e morreu por nós. Então nós temos que participar, lembrando, a ceia é como se fosse um martelo, martelando a nossa consciência, dizendo: o que foi feito há 2000 anos atrás, no Monte do Calvário, foi por mim, foi por você. Então isso tem que trazer para nós, não apenas uma reflexão de falar: Jesus fez e tal, não sei o que tem, dando um tapinha, Jesus, obrigado aí e tal, por esse... meu irmão, é muito mais do que isso. Jesus apenas não te ajudou, Jesus veio e me ajudou aqui, eu estava num momento ruim da minha vida e Jesus me ajudou. Não! O que aconteceu há 2000 anos atrás foi o seguinte: nós estávamos separados de Deus devido ao pecado. A Bíblia fala que o pecado nos separou de Deus, e nós herdamos o nosso pecado do nosso pai Adão. E aí a Bíblia fala em Romanos 3,23: todos pecaram e separados estão da glória de Deus, separados, destituídos. E aí não tinha nada do que a gente poderia fazer para alcançar a Deus, para se relacionar com Deus. E aí foi necessário o quê? O próprio Deus encarnado vinha até aqui. O próprio Deus abriu mão da sua glória, abriu mão dos céus. Filipenses fala que Cristo se humilhou de uma tal forma que Jesus, o Deus, se fez carne, ser humano. Irmãos, tem noção disso? É o Criador de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, aquele que sempre existiu, aquele que João fala que nada do que você vê ia existir se não fosse por causa de Jesus. E ele abre mão da glória, ele abre mão do céu, ele abre mão de ser adorado e vem aqui e se humilha. E a humilhação de Jesus, eu já falei isso e repito, não foi apenas na sua morte. A humilhação de Jesus foi ter vindo aqui, ter sido amamentado por Maria, ter pisado nessa terra, caminhado aqui, sofrido as nossas dores, pagado o preço que era nosso, a condenação que era nossa. E é isso que a ceia está nos lembrando, irmãos, do sacrifício de Jesus. E nos lembra que quando a gente vem aqui nesse ato e pega a ceia, esse sacrifício, a ponte, foi construída não daqui para lá, foi de lá para cá. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos salvou. É por causa de Jesus que estamos aqui esta noite, irmãos. Você tem que pensar nisso. E eu falo isso e repito: Jesus não foi um salva-vidas que jogou uma boinha para você quando você estava se afogando. Jesus é um mergulhador que desceu no fundo do oceano e te salvou lá porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Efésios 2, a partir do primeiro versículo. Você estava morto. A Bíblia, quando fala morto, é separado de Deus. E Jesus veio te dar vida. Nós só temos vida por causa do sacrifício de Jesus. Então é por isso que nós celebramos a Ele, é por isso que a glória é dele, é por isso que a gente está aqui celebrando essa ceia. E a gente vai estar fazendo isso esta noite aqui. E aí o apóstolo Paulo, ele está dando algumas orientações para a igreja de Corinto, e falando algumas coisas. Por isso que, quem deve participar dessa ceia? Quem que deve, quando aqui a gente tem esse costume, várias igrejas têm de uma maneira peculiar, mas aqui a gente pega os irmãos aqui, ajudam um pastor, auxiliam e sai passando. Quem que pode participar dessa ceia? O apóstolo Paulo instrui isso aqui. Deve participar dessa ceia aqui quem assumiu o compromisso com o Senhor.
Aquela pessoa que realmente entendeu o Evangelho de Cristo, Cristo o alcança, salva, e ela entende esse Evangelho, reconhece que é pecador, que precisa do Senhor, e realmente entrega a sua vida ao Senhor, busca o Senhor, desce nas águas do batismo, e morre para o seu velho eu, morre para a sua vida, e renasce para uma vida com o Senhor, para agradar ao Senhor. Eu falei isso ontem, quero repetir, sobre o batismo. Irmãos, entenda isso, o batismo também, quando você está, simbolicamente falando, nas águas, descendo as águas do batismo, simboliza que você está morrendo para o seu velho eu, para a sua vontade, para o seu prazer, para os seus sonhos, você está morrendo para esse velho eu, e agora você está surgindo para uma nova vida, uma nova criatura. Agora eu penso para as coisas que vão agradar ao Senhor, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Estou vivendo para, por causa de Jesus, agora eu tenho um dono. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 2:20, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo está vivendo em mim, agora eu sou motivado por Ele, agora eu não oro mais, Senhor, realiza isso na minha vida, faça isso. Claro que a gente tem sonhos, objetivos, mas Senhor, o que o Senhor quer para mim? Que tipo de marido o Senhor quer que eu seja para minha esposa? Que tipo de pai que o Senhor quer que eu seja para o meu filho? Que tipo de trabalhador que o Senhor quer na minha empresa, no meu trabalho, na minha vizinhança? Que tipo de vizinho que eu quero ser? E é isso que acontece. E aí, as pessoas que realmente assumiram esse compromisso, que tiveram tomado essa decisão, são as pessoas que participam da ceia. E o apóstolo Paulo orienta que, se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não realmente, e ele não está falando de perfeição, porque quem seria capaz de tomar a ceia, quem é perfeito aqui? Ninguém. Mas Paulo não está falando de perfeição, Paulo está falando das pessoas que assumiram um compromisso. Então não faz nenhum sentido, se você não tomou essa decisão, não pegue o pão e não tome o cálice, não faça isso. A Bíblia está orientando. Por quê? Porque você vai estar comendo e bebendo a própria condenação, porque a pessoa que não se rende ao Senhor, ela automaticamente, ou o Senhor é salvador da sua vida, ou Ele vai ser o juiz que vai te condenar eternamente. Irmãos, naquele grande dia, vai ser um dia maravilhoso para alguns, mas vai ser terrível para outros. Por quê? Porque o Senhor, a igreja anseia, né, Maranata, volta Senhor, e vai ser aquele dia maravilhoso que Jesus vai voltar para nos levar, a gente vai falar mais sobre isso, mas naquele mesmo dia as pessoas vão olhar para Jesus, e Jesus não vai ser o Salvador, Jesus vai ser o juiz, que vai condenar essas pessoas e lançá-las ao inferno. É bíblico, irmãos. Eu sei que isso é forte, alguns falam, não, esse papo aí que estão falando em Jesus, amor, é Jesus, enfim, irmãos, a Bíblia fala sobre isso, orienta nós a isso. Que é Jesus que vai lançar as pessoas ao inferno, por causa dos seus pecados e por falta de arrependimento. Então, as pessoas que participam dessa ceia, desse pão e desse cálice, lembram do sacrifício de Jesus e lembram do seu compromisso que você fez com Ele. E eu quero trazer à sua memória isso. Qual foi aquele dia? Não aquele dia especial, mas de fato quando Cristo entrou na sua vida. Lembra dele aí? A ceia vai nos fazer lembrar disso. No dia que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de graça e luz. Que dia maravilhoso, irmãos. Isso é a melhor notícia, isso é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano. Essa transformação, essa mudança de vida. Quando Jesus tinha um jovem rico que estava se gabando, ó, minha alma, se alegra, ó, celeiro, olha aqui como que eu estou farto, não sei o que tem e tal. Jesus olha e fala assim, louco, esta noite pedirão a sua alma. Tem preparado para quem será? Então, essas pessoas que assumiram esse compromisso vão estar ceando e vão estar participando dessa ceia. E eu queria falar 3 coisas, rapidamente hoje, sobre qual que é o objetivo da ceia. Qual que é a razão que a igreja precisa estar ceando, fazendo a ceia constantemente, de tempos em tempos estar celebrando a ceia. A primeira coisa é comunhão. Volta, você está em 1 Coríntios 11, volta em 1 Coríntios 10. Agora dá uma olhada, volta uma página só. A ceia nos lembra da nossa comunhão. 1 Coríntios 10, o versículo 16 e 17. Diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, o primeiro objetivo da ceia é comunhão, estarmos juntos. A ceia nos lembra que nós somos uma família.
fazemos parte de um só povo, de união, estamos juntos, nos relacionando. Então, aí 1 Coríntios 12 vai falar que a gente, embora temos vários membros, ele dá o exemplo do corpo, Cristo é o cabeça e nós somos os membros do corpo, então cada um tem uma função, né? Vamos dizer assim, um é o olho, outro é a mão, outro é o pé, mas fazemos parte do mesmo corpo. Você não vê um corpo, você não vê, se alguém começar a se esmurrar aqui, alguma coisa está errada. Então, o exemplo que se dá sobre isso é essa unidade, essa união, sabe, uma família só, sabe, sermos realmente um só corpo. Irmãos, e eu sei que a gente tem durante a semana momentos que a gente conversa com algum, tá junto, é muito legal também a gente tá num churrasco, tá em alguns lugares, isso é muito importante, isso também traz o sentido de comunhão, é verdade, você está em comunhão, mas o momento principal durante a semana, principal da igreja do Senhor, é o momento de culto. É o momento que nós estamos cultuando ao Senhor. Hoje se levantou uma geração, levantou uma ideia de que, não, esse negócio de culto aí e tal, é uma coisa meio que secundária, tem dia que eu vou, tem dia que eu não vou e tal. Não, o coração realmente do cristão, o coração do crente, o coração de uma pessoa que realmente entendeu o Evangelho, ele ama estar em culto. Por quê? Porque o culto celebra a comunhão, a união da igreja, e é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena bênçãos e vida para sempre. Então não faz sentido uma pessoa que se diz que ama o Senhor, mas a igreja, esse negócio aí, e não gosta muito de comunhão. Eu falei ontem no estudo que a gente teve sobre a igreja, e a igreja é considerada a noiva do Senhor, certo? E não faz nenhum sentido você falar que ama Jesus, mas odeia a sua noiva. Querido, é a mesma coisa você chegar para mim e falar assim, Neemias, nossa, eu gosto muito de você, eu quero ter mais comunhão com você, mas a sua esposa eu não suporto ela. A Pamela, você acha que você vai conseguir ter relacionamento comigo? De forma alguma. De forma alguma. E aí é exatamente essa pergunta que a gente fica fazendo. Como que você acha que você vai ter relacionamento com o Senhor, sendo que você não tem relacionamento com a igreja dele, com a noiva dele? E é exatamente nessa comunhão, isso nos faz lembrar que estamos juntos, somos um só corpo, um só povo, estamos se animando. Então quando a gente celebra junto, e a ceia vai nos lembrar isso. Não tem como a gente celebrar a ceia na nossa casa, irmãos. A ceia se celebra em união, em comunhão, é com a igreja, dividindo o pão, compartilhando. Então, um dos objetivos da ceia é comunhão. E outra, o que ela vai trazer na comunhão também? A ceia, ela resolve as nossas diferenças. Na ceia, quando a gente tem alguns problemas, eu gosto quando o pastor Carlos faz isso, claro, quando eu não estou obrigado. Mas quando o pastor Carlos, ele fala assim, você pegou o cálice aí agora se você está com um problema com o irmão, agora é o momento de resolver. E a gente tem que fazer isso mesmo. A ceia, é claro que a gente tem que resolver na hora, constantemente, mas na ceia vai equilibrar as coisas. A ceia é quando a gente tem, sabe, quando está com um problema, com uma dificuldade, e o irmão, nossa, aquele irmão, a gente está tendo uma briga, na ceia se resolve. E um dos motivos também, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, de beber indignamente, é também isso, tá? Paulo não orienta, tem muitos irmãos que pensam errado, dizem assim, a ceia, esse negócio assim, então Paulo fala para mim examinar, então eu me examinei aqui, eu acho que eu não estou muito preparado para tomar a ceia não, então hoje eu não vou tomar a ceia não. Querido, isso é o pior erro que você pode cometer, se você de fato é um cristão. Por quê? Paulo está falando, examine o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. O que Paulo está querendo dizer para nós? Eu vou me examinar e aquilo que eu estou com pendência com o irmão, ou com Deus, ou com o pecado, eu já estou propondo no meu coração, Senhor, eu vou resolver isso. E a ceia me lembra, e qual que é realmente o parâmetro para que eu vou resolver isso? A cruz de Cristo, o seu sacrifício. Então se eu tenho um problema com o meu irmão, eu tenho uma dificuldade com o meu irmão, eu olho para a cruz e falo, Senhor, o que o Senhor fez, o alto preço que o Senhor pagou, isso vai me mover, essa é a minha atitude. E aí eu vou resolver esse problema para o meu irmão, porque Cristo pagou um preço infinitamente maior do que o meu agora. Então a gente resolve, e a gente traz a comunhão de novo, traz o relacionamento, e Paulo dá uma dura na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava uma bagunça, os irmãos estavam ceando, um chegava antes, aí uns já estavam até se embriagando, outros comiam demais, não deixava para as pessoas que estavam chegando, estavam umas pessoas que eram de classe mais alta, né, ricos, menosprezavam os pobres, e Paulo dá uma dura na igreja de Corinto. O que vocês estão fazendo?
Que ceia é essa? Que comunhão que é essa? Que relacionamento que é esse? Que igreja que é essa? Que não tem comunhão, que não tem relacionamento, que não tem intimidade, irmão, a gente chama uns aos outros de irmãos. Irmãos. E querido, presta atenção nisso. O que nos une como irmãos, o nosso vínculo entre irmãos em Cristo é maior que o nosso vínculo terreno. Por exemplo, eu tenho a minha irmã que é a Sara. O nosso vínculo é unido por causa do relacionamento do meu pai e da minha mãe. O vínculo que nos une como cristãos é o sacrifício de Cristo. Você está entendendo? Eu e a Sara, por exemplo, se um de nós não tem um compromisso com o Senhor, nós vamos passar apenas essa vida juntos. Os irmãos em Cristo vão passar a eternidade juntos. O vínculo que nos une é maior do que as nossas pessoas de irmão. Eu não estou falando para você menosprezar, irmãos, entenda o que eu estou falando, mas é maior. Então nós temos que amar isso, gente, irmãos. Amar vida de comunhão, amar vida de igreja, estarmos juntos, participando, se alegrando. É por isso que no momento de a gente cantar louvores aqui, nós não apagamos todas as luzes. Então, de vez em quando, olhe para o lado e se alegre com o seu irmão que está celebrando junto com você. Quando a gente estiver ceando, olhe para o seu irmão e se alegre. Se o pastor der a oportunidade para trocar o cálice, troca o cálice e fala assim: meu irmão, como que eu estou feliz pela sua vida, como eu sou feliz por ter meu irmão em Cristo, eu te amo. E se você tiver alguma diferença aqui hoje, algum problema aqui hoje, você precisa de resolver esse problema, você precisa de resolver esse pecado. Se você tem um pecado que está cometendo e você não sabe, hoje é o momento de você se arrepender desse pecado seu e ter uma mudança de vida. Examine um homem a si mesmo e coma do pão. Não coma indignamente, mas coma com um sinal de arrependimento. Senhor, eu entendi. E isso vai trazer comunhão com Deus e comunhão entre nós, entre irmãos. Esse é o primeiro objetivo da ceia, trazer comunhão. Segundo, queria estar falando com os irmãos, outro objetivo da ceia, comemoração. Celebramos, eu falei no começo, celebramos, irmãos, o ato que nos salvou, o próprio Deus encarnado pagando a nossa dívida. Irmão, se isso não trazer alegria ao seu coração, eu não sei o que traz. Se isso não trazer motivação ao seu coração, eu não sei o que traz. Se a ceia do Senhor não for motivo de você exaltar o Senhor e glorificar ao Senhor e dar risos ao Senhor, e sabe, enfim, irmãos, o que vai trazer? E é triste muitas das vezes, irmãos, às vezes nós estamos aqui reunidos como igreja, principalmente na hora do louvor, e vamos cantar ao Senhor. Fui ontem num jogo do Miguel, teve vários jogos lá, jogo de criança. E aí, passei lá a manhã inteira lá com o Miguel, um pouco da tarde. E aí tinha, claro, os pais estavam todo mundo lá, jogo de criança. Tá bom. E a gente, um pouquinho mais adulto, a gente sabe que é um jogo de criança e não vale nada. Certo? Adulto sabe que aquilo dali não vale nada. Vale nada no bom sentido. Para criança é final de Copa. Aquilo dali é a vida da criança. Mas para nós a gente sabe ali e tal, depois vai acabar e tal, tudo certinho. Enfim, irmãos, cheguei lá e aí começou a encher de gente, né? Porque era muito time, muita criança, muito pai, muito familiar e tal. E aí começou. Quando o jogo começa, aí o pai começa a cantar, aí a mãe também começa a gritar o nome do filho. Aí começa, eu não conheço, tá? Mas agora eu conheço que tem um time em Franca que chama Chuí. Porque os meninos começaram a cantar lá e eu aprendi o nome até da música lá, eu sei agora. Lá de Franca, um time de Franca chamado Chuí. E aí eles cantando, mas cantando mesmo, debaixo de sol, e cantando e tal, e correndo, e reclamava do juiz. Teve um pai lá que eu falei, calma filho, calma meu amigo, pensando comigo, calma. Ele querendo quase entrar lá, era uma moça que estava apitando o jogo lá, quase batendo na mulher. Eu falei, você vai entrar lá, vai bater na menina, calma. E aí, todo desesperado, e gritando, entusiasmado, e todo mundo ali, vamos, e vibrando, e aí quando fazia gol, era um alvoroço, e tal, e feliz, enfim, daquele jeito. E recentemente eu vi também eu gosto de futebol, e eu estava vendo num estádio, lá do Nordeste, do time do Sport do Recife. Aí estava um estádio mais ou menos, mostrou uma câmera longe assim, mais ou menos umas 10 mil pessoas no estádio.
e eles estavam cantando uma música para o time. Não sei se você a maioria que já viu essa cena, né, de times, de torcida fazendo isso. Irmãos, eu já vi várias, mas aquilo lá me contagiou, porque era todo mundo, e estava uniformizado, era amarelo, todo mundo cantando para o time, mas cantando, você ouvia, sabe, e chacoalhava no estádio, a tela parecia, você sentia energia na tela, e eles cantando e celebrando, e cantando para o time. Pergunta que eu faço, falando sobre esse tema de comemoração: se está um visitante no nosso meio aqui, ele vem aqui, está aqui observando como que é um culto, não conhece muito sobre igreja, ele fica impactado com a nossa adoração? E eu não estou querendo dizer aqui que, Neemias, agora o Neemias quer que todo mundo grita aqui, não, mas você considera que você está entregando o seu melhor ao Senhor aqui agora? Acabamos de cantar 2 louvores, você considera que você entregou o seu melhor aqui agora? Ou você foi no automático? Ou você foi no rotineiro? Ou você foi no... ficar de pé tem que ficar. Irmãos, isso tem que ser um motivo do nosso amor. Quando chega sábado, chegou domingo de manhã, a gente já tem que estar com o coração ansiando. Por quê? Porque nós vamos se reunir como igreja e adorar ao Senhor, aquele que deu a vida por nós, aquele que morreu, pagou a nossa dívida, pagou o nosso pecado, resolveu o nosso problema, nos deu vida. Meu irmão, nós temos que celebrar que isso tem que ser empolgante. Tem que ser empolgante. Tem que ser empolgante no sentido de, eu estou entregando o meu melhor, para o Senhor. Você não está fazendo para o irmão, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para mim, você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para o Senhor. Isso tem que ser notório. Hernandes Dias Lopes tem uma frase: se o povo de Deus não for o povo mais feliz da terra, algo está errado. Está errado. Irmãos, nós passamos alegria de estarmos reunidos, sabe, é motivo de gozo, de alegria, de entusiasmo estarmos aqui. Ou você está cumprindo um ritual da sua semana, ou é um cronograma da sua semana. Domingo, em vez de assistir lá Faustão, sei lá o que, eu vim para a igreja. Você vem na mentalidade, irmãos, nós estamos prestando culto a Deus, e prestar culto a Deus é realmente oferecer ao Senhor o nosso melhor, entregar o nosso melhor. Porque Deus Pai não poupou aquilo que Ele tinha de melhor. Deus Pai não poupou aquilo que Ele tinha de melhor. Irmãos, Deus Pai não deu 1 milhão de anjos para morrer por nós, porque 1 milhão de anjos não pagava a nossa dívida. O Deus Pai deu a vida do próprio Filho. E Isaías 53 vai falar que o Pai agradou moer Jesus na cruz. Foi Deus o Pai que esmagou Jesus na cruz. Esmagou por quê? Não pelo ato em si, mas porque o que aquilo estava trazendo para nós? Estava trazendo salvação, estava trazendo cura, estava trazendo libertação, estava nos dando vida. É isso, e isso tem que nos empolgar, isso tem que nos celebrar, a gente tem que estar feliz demais. Por quê? Porque nós somos o povo que temos esperança, nós somos o povo que vamos morar na eternidade com o Senhor, nós somos o povo que fomos salvos. Louvado seja o Senhor por isso. Então, tira um pouco essa nhaca sua, tira um pouco essa mornidão, tira um pouco... Não, celebre com o coração, sabe? Eu estou motivado, feliz de estar aqui, de estar com meus irmãos em comunhão e de estar adorando ao Senhor que deu a vida por mim. A ceia nos lembra disso, do sacrifício de Jesus. Lembra do que Ele fez e a gente está feliz por isso. Porque se Jesus não faz isso, irmãos, não teria motivo de estarmos aqui. Se Jesus não morre na cruz do Calvário, não teria motivo de estarmos aqui. Então por isso que nós estamos celebrando. É por isso que a ceia é preciosa demais para nós. Que nós estamos lembrando daquilo que Jesus, do preço que Ele pagou, do alto preço que Ele pagou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lembramos sobre comunhão, nós lembramos sobre comemoração, e a ceia também é comunicação. Olha aí, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, a ceia comunica para a gente, sabe o que? A ceia comunica a nós que nós cremos em um Jesus que veio,
morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou, e aí ele ressuscitou, se mostrou a um grupo de mais 500 pessoas, e aí ele subiu aos céus, louvado seja o nome do Senhor, mas ele disse: em breve eu vou voltar. A ceia comunica que nós estamos adorando a um Senhor que morreu por nós, ressuscitou, mas em breve voltará. Nós temos a esperança, nós temos a certeza. Paulo fala isso: eu tenho a certeza do que eu creio, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então nós somos um povo que comunica ao mundo e comunica a nós, que nós adoramos a um Deus vivo. É um Deus vivo, Ele morreu, mas ressuscitou, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vai voltar. E é por isso que nós podemos cantar aquele hino, eu acho ele lindo, vamos cantar juntos. Porque Ele... Vamos cantar. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não tem. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmão, isso é lindo. Somente o povo que crê em Deus pode cantar isso. É por isso que quando você já, não sei se quando, a maioria que já foi em velório de crente, já foi em enterro de crente, cristão mesmo. O que os cristãos fazem lá? Eles louvam. Se eu olhasse de fora e não fosse cristão, eu falava: que povo louco que é esse? Povo doido. A pessoa morreu. Eles estão celebrando o quê? Vocês estão loucos? Acabou. Não, para o cristão não acaba na tumba, não acaba na morte, não acaba na sepultura. Billy Graham vai dizer uma frase: o máximo que a morte pode fazer conosco é nos levar para próximo de Jesus. É por isso que nós nos gloriamos, é por isso que Paulo, ele insulta a morte. Ele fala em Romanos: ó morte, cadê seu aguilhão? Ó morte, cadê você? O que aconteceu? Você foi vencida na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos celebrando isso, irmãos. Isso tem que exultar o seu coração. Nós cremos num Deus vivo que vai nos voltar, e nada pode nos separar do amor dele. Nada pode nos separar do amor de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Amém, louvado seja Deus. Então isso nos comunica, isso nos lembra. Irmãos, eu sei que situações tão difíceis. Tenho conversado com o Pedrinho, né, com o Pedro Paulo, nasceu, a filha, a gente está conversando, umas situações um pouco difíceis. Mas irmãos, de repente você também está passando por um momento muito difícil, delicado da sua vida. Momento tenso, momentos de decisões erradas, momentos de pecado, momentos difíceis mesmo a respeito de finança, trabalho. Mas irmãos, vou dizer a frase do apóstolo Paulo, o versículo do apóstolo Paulo: essas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um grande peso de glória, que não tem como se comparar, não tem como. Querido, o que nós estamos passando aqui, é isso que Paulo está falando. Vamos colocar na balança o que nós estamos passando aqui. Aí ele fala assim: querido, o peso da glória, estarmos com o Senhor, não tem como comparar, a balança só vai pender para cá. Irmãos, nós estamos caminhando para a morada celestial, Jesus está voltando, e nós estamos com o nosso coração, sabe, ansiando: Maranata, volta Jesus. E isso, a ceia nos comunica isso, que nós estamos passando, e isso é um período, esse é um momento só que a igreja está passando aqui. Então continua firme, irmão, continua caminhando, mesmo que está doendo, mesmo que o momento está difícil, continua frequentando cultos, continua vivendo vida de igreja, continue se santificando, porque vale a pena. Por quê? Porque Jesus vai voltar para te buscar, vai voltar para buscar a sua igreja, vai buscar para a gente passar a eternidade junto com Ele, louvando e exaltando o nome dEle. Maranata, volta Jesus, e nós estamos celebrando isso na ceia. A ceia nos lembra disso, que nós estamos adorando a um Deus vivo. Nós cremos num Deus que é vivo, que venceu a morte, e por causa da vitória dele, nós somos mais que vencedores também. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Neemias, até quando nós vamos celebrar realmente a ceia?
até Jesus voltar. Jesus, ele ceiou, passou a ceia com os seus discípulos. Os seus discípulos ensinaram para a igreja, ensinaram para a igreja, e a igreja continua celebrando a ceia. São duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Quais são as duas ordenanças? Ceia e batismo. Uma igreja bíblica, ela vai trabalhar isso com a ceia e com o batismo. É por isso que nós estamos celebrando ao Senhor. Tem um detalhe que eu quero mostrar com você, para a gente estar encerrando. Vai comigo para Mateus 26. A gente leu Lucas, né? Aí Mateus 26. Mateus 26, versículo 29. Mateus está narrando a ceia também do Senhor. Mateus 26, 29, diz assim: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Repetindo: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Agora vai para o final da Bíblia, Apocalipse 19, para te respaldar o que nós vamos falar aqui agora. Apocalipse 19, a partir do versículo 6. Então Jesus falou assim: olha, eu estou celebrando a ceia aqui, mas vai ser o último momento aqui. Depois eu vou celebrar com vocês. É nesse momento aqui que João narra em Apocalipse 19. Aqui é a continuação do que Jesus disse. Apocalipse 19, versículo 6. Irmãos, isso aqui ainda não aconteceu para nós, mas vai acontecer, tá? Nós estamos falando do futuro aqui. Eu não sei que dia que vai ser, mas está chegando. Apocalipse 19, versículo 6 diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão. Aqui ele está falando de mim e de você, tá? Aqui ele está falando da igreja. Então ouvi uma como de voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: a igreja está adorando a Deus. Como João, ele ouve o barulho que é de muitas águas, como se fosse de vários fortes trovões, e a igreja estava dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, o que aconteceu? Jesus falou assim: ei, para os discípulos, nós vamos participar da ceia aqui agora. Agora esse aqui é o cálice, é o sangue da nova aliança. Façam isso até eu voltar. E a outra vez que eu vou fazer fisicamente presente com vocês será junto comigo lá na casa do meu Pai. Esse dia está chegando, irmãos, de nós estarmos celebrando junto com o Senhor. Você tem noção disso? Você tem noção que nós vamos estar na glória, junto com todos os homens que a gente descreve da Bíblia, junto com os homens fiéis ao Senhor, junto com os nossos irmãos aqui, e o Senhor vai estar conosco celebrando essa ceia. Irmãos do céu, seu coração está cheio de alegria, de gozo e de expectativa por isso. A ceia, presta atenção, olha como que é interessante. É o futuro e o passado no presente. Entenda isso. Nós estamos celebrando aqui um ato que aconteceu há 2000 anos atrás. E esse ato que aconteceu há 2000 anos atrás, foi o sacrifício de Jesus, nos garante uma esperança de morarmos futuramente com o Senhor na glória. Tem noção disso? Aqui está passado, presente e futuro.
E esse presente aqui que nós vamos estar celebrando tem que nos motivar. A ceia aqui tem que nos impulsionar, tem que nos alegrar, trazer para a gente um senso de responsabilidade, de compromisso com Jesus. Nós vamos estar ceando aqui, então examine o seu coração nesse momento, examine e participe dessa ceia, se alegrando pelo ato em si, se arrependendo dos seus pecados e procurando viver para a glória do Senhor, exaltando ao nome do Senhor. É isso que a ceia vai estar trazendo. Então ela é comunhão, ela é comemoração, ela é comunicação, e nós vamos fazer isso até Jesus voltar. Amém? Então participe, pegue aqui do pão e do vinho e celebre ao Senhor pelo ato dele. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.